Hoje pela manhã eu tenho uma tarefa difícil. Na realidade, Deus me deu esse texto de João capítulo 6, quando Jesus fala com os discípulos de uma maneira um pouco mais contundente, mais forte, eu diria mais severa, e alguns discípulos espanam, alguns discípulos vão embora. Alguns discípulos não suportam o discurso de Jesus. E aí, basicamente, nós temos a fala de Jesus e Pedro fala assim, olha, para quem iremos nós? E essa é a temática dessa manhã, essa pergunta, para quem iremos nós? E Pedro fala, somente tu tens as palavras de vida eterna. Então, nós estamos em João capítulo 6, Deus permitindo, eu pretendo explicar o capítulo todo, é um dos maiores capítulos que nós temos do Evangelho de João, e para chegar nesse texto, ou nessa parte do texto, eu preciso explicar todo o contexto. Eu sei que vai ser uma jornada longa, boa, agradável, eu espero que você fique comigo, tá bom? O Luciano vai colocar aqui na tela para nós, João capítulo 6, de 60 até 71, o finalzinho do texto, para a gente se localizar, para a gente entender aonde nós estamos, e depois eu vou varrer todo o capítulo 6 do livro de João, pedindo que você fique com o texto aberto, tá bom? Então, eu leio a partir do versículo 60 do capítulo 6 de João. Diz assim a palavra do nosso Deus. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, dizendo, isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar aonde primeiro ele estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram aqueles que não criam e quem haveria de crer. E quem haveria, inclusive, de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, senão pelo Pai não for lhe concedido esse direito. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em um número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse tempo, por essa oportunidade de abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz. Queremos que esse texto fale profundamente ao nosso coração e assim pedimos a Tua orientação, a iluminação do Teu Espírito para que entendamos esse texto e venhamos a aplicá-lo em nossa vida e em nossa caminhada. Sê conosco, Pai, nessa manhã, nessa hora, é a nossa oração em Jesus, por meio de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Para quem iremos nós? Essa é a expressão de Pedro ao ser indagado por Jesus, quando Jesus olha para os 12 e diz o seguinte, olha, tem um monte de gente indo embora, tem um monte de gente escandalizada com o meu discurso, vocês também não querem ir embora? Olha que sermão duro de Jesus. O texto vai dizer para nós que esse discurso era muito duro. Os homens que estavam ouvindo Jesus falar, falaram o seguinte, olha, esse discurso é muito duro, quem pode suportar? E aí alguns começam a sair. Depois a gente vai entrar nesse texto. Mas aí nós temos Jesus se voltando para os seus discípulos e dizendo, olha, vocês também não querem se retirar? Ao passo em que Simão Pedro, falando em nome do grupo, fala, para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Então, é essa a nossa pergunta. Para quem iremos nós?
aonde nós iremos encontrar abrigo, segurança, aonde nós encontraremos tranquilidade para a nossa alma, aonde nós encontraremos refrigério nesse tempo de pandemia, aonde nós encontraremos segurança em meio ao caos, em meio às lutas, em meio a esse tempo difícil, aonde nós encontraremos tranquilidade para continuarmos os nossos passos, a nossa jornada, aonde nós encontraremos a voz do nosso bom pastor. Somente Jesus é o nosso bom pastor. Então, nessa manhã, eu quero, à luz desse texto, trazer essa segurança a todos nós que passamos por esse tempo chamado pandemia. E por isso eu peço que você deixe o texto aberto comigo, lá desde o início, e você, então, precisará ter um pouco de paciência por conta da narrativa do texto, e aí, conforme a narrativa for sendo construída, nós vamos então entendendo o contexto em que Jesus aqui está conversando com os seus discípulos. É bem verdade que nós gostamos muito da imagem de Jesus como um pastor que abraça, como um pastor que acolhe, como um pastor que nos chama pelo nome, como um pastor que nos segura nos seus braços, e nós somos então conduzidos pelos braços de Jesus, esse Jesus que nos alimenta, mas nós nos esquecemos que Jesus, como nosso bom pastor, também nos repreende, nos questiona, nos coloca diante da realidade, nos pressiona com a verdade de Deus, o que provoca, inclusive, em nós, reflexões profundas. O texto de João, capítulo 6, é um exemplo de repreensão de Jesus, um exemplo de exortação de Jesus, e o bom pastor chamado Jesus é aquele que corrige as suas ovelhas com amor, mas ele corrige com disciplina, ele corrige visando o bem maior das suas ovelhas. E naquela época não era diferente da nossa. Jesus então está combatendo essa multidão que estava ao seu redor. O texto vai dizer para nós que havia uma multidão ao seu redor, e nós nos lembramos e conhecemos o relato bíblico em que as pessoas que crucificaram Jesus, ou que falaram para Jesus ser crucificado, basicamente era aquela multidão, e Jesus sempre teve dificuldades com essa multidão, porque aonde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão, mas nem sempre essa grande multidão era uma multidão que temia a Deus, que queria ter um encontro com Deus. Muitas vezes, e na maioria das vezes, nos relatos dos evangelhos, nós temos essa multidão que segue a Jesus, que caminha com Jesus, mas que na realidade não tem nenhum compromisso com Jesus. E aqui nós temos esse relato de que Jesus está andando e a multidão está completamente seguindo ao Senhor Jesus. E aí você pode acompanhar comigo, logo na abertura do texto, no capítulo 6, depois destas coisas, ou seja, depois do capítulo 5, e no capítulo 5 Jesus acabara de curar aquele homem que iria todas as vezes, e ia inclusive todas as vezes ali no tanque de Betesda, e queria então ouvir a voz do anjo para pular nas águas, e você conhece essa passagem. Então, depois desse tempo, capítulo 6, versículo 1, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. E o texto no versículo 2 vai dizer para nós que uma numerosa multidão seguia Jesus por conta dos sinais que ele havia feito e por conta da cura que ele havia realizado. Então a multidão estava atrás de Jesus porque queriam ver sinais, a multidão queria ver cura, e Jesus estava oferecendo isso, Jesus estava curando as pessoas. Jesus sobe ao monte, e aí Jesus começa a pastorear esse povo, e ele pede que essas pessoas se assentem com os seus discípulos. Então, acompanhe comigo a ideia do texto. Jesus está caminhando, há uma multidão atrás dele, e Jesus então, querendo ensinar tanto a multidão como os seus discípulos, ele pede que todos se assentem. E o texto vai dizer que basicamente essa época que o texto está sendo narrado era próxima à época da Páscoa, por isso havia muitas pessoas ali naquela região. Então, no versículo 5, Jesus erguendo os olhos e viu aquela grande multidão e
simplesmente teve compaixão da grande multidão. Isso é muito importante para nós. Jesus sempre olha para nós e sempre tem compaixão da nossa vida e da nossa existência. Jesus é aquele que olha para nós com compaixão, porque o nosso Deus e Pai, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um Deus compassivo e Ele olha para nós movido por essa compaixão. Então Jesus olha para aquela grande multidão, tem compaixão daquelas pessoas e chama o seu discípulo chamado Felipe e fala o seguinte para Felipe, e fala para Felipe com o desejo de prová-lo, inclusive. É uma das poucas vezes em que Jesus usa esse discurso para provar alguém. E Felipe recebe essa pergunta de Jesus: onde nós compraremos pães para dar de comer a essas pessoas? Aí no versículo 6 nós temos o relato que Jesus falou isso para experimentar, porque Jesus sabia que ele iria fazer a multiplicação dos pães. E aí Jesus chega para os seus discípulos, para Felipe, e fala o seguinte: aonde nós vamos comprar pães para suprir a necessidade dessa grande multidão? Tem muita gente aqui querendo nos acompanhar. E Felipe respondeu: olha, nós precisamos de dinheiro. E ele fala até de 200 denários de pão para receber cada um pedaço. Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos ir até alguma padaria aqui dessa região onde nós estamos, na região da Galileia, aqui perto de Cafarnaum. Nós não sabemos, Senhor, nós precisamos de recursos. Mas aí é interessante que um dos discípulos, chamado André, irmão de Pedro, aquele que é irmão de Pedro, ele vai até a multidão e ele recebe a notícia de que tem um garotinho no meio da multidão que tem alimento. Ele tem pão e ele tem peixes. Eu sempre troco aqui a quantidade, né? Está aí no capítulo 6, versículo 9. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas André fala o seguinte: mas isso não é suficiente para todas as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Isso não é para toda a gente. E aí Jesus fala o seguinte: faz com que esse povo se assentem. E assim, nesse momento, Jesus assume essa postura pastoral, e ele fala o seguinte: faz todo mundo se assentar na relva e eu vou então cuidar dessas pessoas. O texto vai dizer para nós que se assentaram 5.000 homens, e você conhece o texto, você sabe que naquela cultura os homens eram contados e as mulheres e as crianças não eram contados. E aqui nós então temos no mínimo umas 20.000 pessoas que estão assentadas, e aí Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e Jesus então dá graças a Deus, ele multiplica e entrega a todas aquelas pessoas que estavam ali famintas, querendo ver o milagre de Deus. Então Jesus olha com compaixão, Jesus cuida das pessoas e Jesus multiplica aquilo que nós temos em nossas mãos. Às vezes eu vejo tantas e tantas pessoas que têm recursos e mais recursos e ficam às vezes quase que limitando esses recursos diante do Senhor e não sabem, não entendem e não pensam naquilo que Deus pode realizar através dos nossos 5 pães e 2 peixinhos. Às vezes nós pensamos que aquilo é muito pouco para nós, mas aquilo que é pouco para nós nas mãos de Deus pode certamente fazer um grande resultado para o avanço do reino de Deus. Aquele menininho tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas isso nas mãos de Jesus foi extremamente importante. Jesus multiplicou os pães e Jesus distribuiu esses alimentos e as pessoas comeram e comeram à vontade. Naquele dia as pessoas que estavam famintas comeram e comeram muito, e diz o texto ainda no versículo 12 que sobraram 12 cestos. Eu achei isso muito interessante. E Jesus não deixa a sobra para que eles façam uso sem nenhum cuidado da sobra. Isso é muito interessante. E Jesus fala o seguinte: recolhe aquilo que sobrou, vamos guardar aquilo que sobrou e não vamos deixar com que isso se perca. E aí os homens falaram o seguinte: olha, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Este é o profeta, esse é o enviado de Deus, esse é o Messias de Deus, porque Jesus acabara de fazer esse grande milagre. E aí depois o texto na sequência vai falar para nós que Jesus anda sobre o mar, e aí os discípulos ficam completamente apavorados, né?
possuídos de grande temor, diz o texto no capítulo 6, versículo 19, e Jesus vem andando sobre as águas e eles ficam completamente atônitos, desesperados. Quem é esse que vem andando sobre as águas? Aí disse Jesus: sou eu, não temais. Então olha o contexto. Em primeiro lugar, Jesus multiplica os pães. Em segundo lugar, Jesus anda sobre as águas, e aí a multidão está seguindo a Jesus. A multidão tem sede por aquilo que Jesus está falando? Não necessariamente, e é isso que nós vamos ver. No dia seguinte, eu estou agora no capítulo 6, versículo 22, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, lembrando aqui que logo no início do capítulo 6, eles estavam diante do mar, depois Jesus passou para outra margem do mar da Galileia, e aqui nós temos esse relato, que a multidão estava procurando a Jesus, querendo encontrar Jesus e querendo ter contato com Jesus. E é interessante que eles vão até onde os barcos estavam atracados e percebem que Jesus foi para o outro lado, mas os outros barcos não foram. E é interessante que a multidão segue, a multidão passa ao outro lado agora. Eu fiquei imaginando, e pensando, como que 20 mil pessoas atravessam o barco, ou atravessam o mar? Eu fiquei imaginando assim, será que lá tinha um navio? Será que lá tinha um barco grande, tipo um Titanic da vida? Afinal de contas, o mar da Galileia é pequenininho, não é tão grande, é um lago. Eu fiquei imaginando então o rapaz que tem o barco lá, que fez do barco o Uber da época, ficou lá fazendo a travessia, atravessando toda essa galera. Porque assim, para eles darem a volta em lugar seco era muito longe. Não tinha como. Agora 20 mil pessoas atravessaram para o outro lado, e é muito interessante que a multidão sempre tem umas perguntas assim interessantes. Olha o que diz o versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. A multidão está à procura de Jesus, por vários motivos, com várias motivações, mas a verdade é, ainda hoje, que muitas e muitas pessoas estão procura de Jesus. E aí no versículo 25 diz assim: e quando encontraram Jesus, tendo-o encontrado do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegastes até aqui? E é muito interessante isso, que tem algumas pessoas que têm essas perguntas petulantes para Jesus, né? Como o senhor chegou aqui? O senhor não deu explicação nenhuma, o senhor não falou que ia passar para outra margem. Como assim o senhor muda de rota e não nos avisa? Como o senhor troca de caminho e o senhor não nos avisa? Essa é a pergunta da multidão. E Jesus olha para eles e fala o seguinte: olha, na realidade eu vou para onde meu pai deseja. Porque na realidade vocês estão vindo até mim, porque na realidade vocês querem comida. E aqui Jesus, para mim, ele é muito contundente. Eu acho até Jesus duro, extremamente duro. E Jesus faz um confronto com aquelas pessoas, com aquela grande multidão, porque aquela grande multidão queria comida, não queria ver os sinais de Deus. Olha o que Jesus diz no versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Ou seja, vocês querem comida. Vocês querem benefício, vocês querem cesta básica, mas vocês não querem ver os sinais da grandeza de Deus. Vocês querem os benefícios para a alimentação física. Vocês querem benefícios pessoais, mas vocês não querem ver os grandes sinais de Deus. E aí vem Jesus com um sermão duro. Eu fico imaginando, se eu estivesse lá, eu também acho que eu ficaria assim meio de lado, falando assim: ai Jesus, que duro esse discurso. Olha o que Jesus fala: trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhai pelaquela que subsiste, a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai é que confirmará cada um com seu selo. Vocês dão muito valor à comida, vocês dão muito valor ao estômago. Vocês dão muito valor a questões sociais, mas o mais importante não é a questão social. O mais importante é a questão espiritual. Agora, olha de quem está sendo dita essa fala: Jesus. Nós, como igreja, ajudamos muitas e muitas pessoas, mas nós não queremos que a nossa ajuda traga as pessoas para o reino de Deus no sentido de uma troca.
E aquele povo, aquela multidão estava pensando que Jesus estava trocando, que Jesus estava negociando, e não, absolutamente não. Jesus fez a multiplicação dos pães para mostrar a grandeza de Deus, o poder de Deus, não para fazer uma troca, uma barganha. Então eu multiplico os pães e a multidão me segue. Não, e Jesus fala o seguinte para eles: vocês precisam trabalhar por aquilo que é espiritual. E quantas pessoas que ficam nesse tempo chamado século 21 trabalhando por questões materiais, ficam ajuntando tesouros aqui na terra, ficam preocupados com o bem-estar social. Tão somente, Jesus fala de uma maneira muito contundente para nós nessa manhã: trabalhai sim, mas não pela comida que perece, trabalhem pelo crescimento espiritual, trabalhem para o bem-estar da sua família, trabalhem para ver a glória de Deus sendo manifestada na sua vida, no seio da sua família e no seio da sua igreja. Isso é o nosso trabalho. Que ideia é essa que nós vamos trabalhar por conta da comida? Ou que vamos viver em volta da comida ou por conta da comida? E Jesus é muito duro. E aí, diz o texto, que Jesus se dirige a eles e fala o seguinte: que faremos então para realizar as obras de Deus? Essa é a pergunta que eles fazem para Jesus. E aí Jesus fala o seguinte: a obra de Deus é esta, que creais para realizar a obra de Deus. Vocês precisam crer. Vocês precisam crer que eu fui enviado. E aí Jesus começa então a entrar em um debate, um embate, eu diria, com os fariseus e com aqueles religiosos contemporâneos. Jesus fala o seguinte: a obra de Deus é esta, que creiais que eu sou enviado do Pai. Eu sou o enviado do Pai. E aqui Jesus começa a quebrar aquela estrutura farisaica antiga, porque eles tinham em alta conta Moisés. Afinal de contas, agora na EBD nós estamos estudando a relevância, o cuidado, tudo aquilo que Moisés deixou legado para nós na história do povo de Deus. Mas vem Jesus que é muito maior a Moisés, vem Jesus que é o Filho de Deus, vem Jesus que estava com o Pai orientando Moisés. E eles não entendiam isso, eles eram extremamente judeus, com a mente extremamente fechada. E aí vem Jesus e fala o seguinte para eles: a obra de Deus é essa, que vocês creiam que eu fui enviado. Por que nós estamos aqui nessa manhã anunciando e proclamando o Evangelho? Porque nós cremos que a obra de Deus é esta, que nós precisamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Na nossa EBD nós nos esforçamos para dar aula. Por quê? Porque nós cremos que a obra de Deus é essa. Cremos que a nossa obra é selecionar canções que falem a respeito de Jesus. E aí os judeus e fariseus lá batem no peito e falam o seguinte assim: mas os nossos pais comeram maná no deserto. Os nossos pais comeram o maná no deserto, esse pão que vem do céu. Pensa o embate religioso aqui. O senhor pensa que o senhor é o quê? Na realidade, os nossos pais, lá no deserto, comeram o pão que desce do céu. E aí Jesus, no versículo 32, fala o seguinte: em verdade vos digo, não foi Moisés que deu para vocês o pão do céu, o verdadeiro pão do céu foi meu Pai que vos deu. O meu Pai é que deu o pão do céu, não foi Moisés. Então vamos colocar tudo nos seus devidos lugares. Vamos lembrar, disse Jesus, que Moisés é um instrumento de Deus, mas quem concedeu o maná para vocês não foi Moisés, foi meu Pai por meio de Moisés. E isso aqui é importante demais, porque Jesus realinha as prioridades do reino de Deus e diz que todos os homens são usados por Deus, instrumentos de Deus. E por isso nós não devemos tributar nenhum louvor a homem nenhum, porque nós somos apenas e tão somente instrumentos nas mãos de Deus. Eles estavam divinizando Moisés e falando que Moisés é que havia concedido o maná, enquanto na realidade Jesus fala o seguinte: não, vocês não entenderam então. O maná na realidade veio da parte do Pai e passou pelas mãos de Moisés. Versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e que dá vida ao mundo. Eu sou o pão de Deus, eu vim do céu e eu estou dando vida ao mundo. E aí no versículo 34 Jesus fala o seguinte para eles: olha, eu sou o pão da vida. E aí eles falam para Jesus o seguinte: Senhor, então sempre nos dá desse pão. E aí declara Jesus, verso 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais
jamais terá sede. E aqui Jesus começa a ampliar esse discurso de ser o pão da vida. E Jesus fala o seguinte: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele enviado por Deus para saciar todas as necessidades humanas. Eu sou o pão da vida, e quem come da minha carne, e esse discurso é muito forte para o primeiro século, quem come da minha carne tem parte comigo no meu corpo. Quem bebe do meu sangue, quem se alimenta do meu sangue jamais terá sede. Então, em outras palavras, Jesus está falando o seguinte: quem crê na minha missão, quem crê que eu fui enviado, quem crê que eu sou de fato filho de Deus e que estou dando a minha vida, o meu corpo para sacrifício, é que merece. Quem bebe do sangue, e por isso na celebração da ceia, nós temos essa expressão de comer o pão em memória do sacrifício de Jesus, de beber o sangue em memória do sacrifício de Jesus, e aqui nós temos o Senhor Jesus falando o seguinte: quem come da minha carne tem parte comigo, quem bebe do meu sangue tem parte comigo. E no versículo 39, e a vontade de Deus que me enviou é essa, que ninguém se perca. Então por que nós estamos anunciando sempre o Evangelho? Porque o desejo de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém fique para trás. E por isso nós reiteradamente falamos, anunciamos e proclamamos, a fim de que todos nós tenhamos esse entendimento de que Jesus é o pão da vida, que Jesus é aquele que vai nos alimentar, e Jesus é aquele que vai saciar a nossa vida, a nossa alma, e Jesus que vai preencher a nossa existência. Na filosofia há um conceito de que dentro do coração do ser humano há um vazio, e aqui Jesus fala o seguinte: eu sou o único que posso preencher, porque somente eu posso saciar a sua fome, o seu desejo interior, e somente eu posso saciar a sua sede, essa busca que o ser humano tem de preenchimento, de plenitude, e aquilo que John Piper vai dizer para nós, que é simplesmente essa plenitude de Deus que advém da alegria de ser satisfeito com a presença de Deus. Então nós temos aqui Jesus falando: eu sou o pão da vida. Vocês querem o pão, de fato, o alimento, e trazendo para a nossa cultura, vocês querem arroz e feijão, mas eu estou falando de alma, eu estou falando de alimento para a existência, eu estou falando de alimento que sacia a sede espiritual, eu estou falando de alimento que sacia o interior do ser humano. E aí começa a murmuração. Pensa, o sermão mais duro, mais difícil, eu diria até o sermão mais contundente de Jesus. E aí, a partir do verso 41, nós temos a murmuração dos judeus. Diz assim o texto: murmuraram, pois, deles os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desce do céu. Então, só porque Jesus falou que ele é o pão que desce do céu, os judeus começaram a murmurar e começaram a reclamar. E aí, Jesus fala o seguinte: olha, só porque eu disse que eu sou de Deus e tudo aquilo que vem de Deus deve ser recebido, vocês estão escandalizando. E aí vem Jesus no verso 47 e diz o seguinte para nós: em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Na realidade, vocês creem muito em Moisés, vocês tributam muita honra a Moisés, mas vocês não entendem que eu estava com o Pai enviando Moisés. Então quem crê em mim tem a vida eterna. E quem não crê em Jesus não tem a vida eterna. E isso é muito importante para nós, principalmente passando por esse vale difícil que nós estamos, da pandemia, em que nós precisamos depositar a nossa vida e a nossa existência, e sabendo que quando nós cremos, e porque cremos em Jesus, nós temos a vida eterna, nós temos a segurança da vida eterna. E Jesus, mais uma vez, ele fala o seguinte: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Agora quem come de mim, quem come do meu corpo, quem bebe o meu sangue, não morrerá, não padecerá da morte. Olha que discurso duro para os judeus. Os seus pais, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem come do meu corpo não morrerá, porque eu sou da parte de Deus, eu vim enviado pelo Senhor. Esse é o pão que desce do céu, para que todo aquele que coma não pereça, não morra no inferno, não tenha a sua vida
completamente desperdiçada no inferno. No versículo 51, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém da minha parte comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei da vida será a minha própria carne. E aí Jesus, no verso 53, ainda diz: em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Você quer saber se você tem vida? É se você participa do corpo de Jesus. Se você participa da vida de Jesus. Se você entendeu completamente o Evangelho de Jesus. Se você se sente satisfeito ou satisfeita ao pertencer a Jesus, ao andar com Jesus, ao ser pastoreado por Jesus. Porque Jesus é muito claro. E aqui ele faz uma divisão. Quem não come do meu corpo, ou seja, quem não entende a minha missão, quem não me confessa como Senhor e Salvador, não tem parte comigo e assim não terá a vida eterna. E quem come, quem bebe, participará comigo da vida eterna. E agora chegamos no texto, no versículo 60, da onde nós fizemos a leitura inicial. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir? A galera falou assim: não, esse sermão aí é muito pesado. Jesus veio com os 2 pés no peito, sem chances, sem condições, é duro. E essa expressão dura aqui revela rocha, é muito pesado. É como se eles falassem o seguinte: parece que Jesus pegou pedras e bateu no nosso peito, é muito difícil. E aí, quando o sermão é difícil, o que acontece? A galera vaza, vai embora. Ninguém quer ouvir um sermão duro. E diz o texto que havia multidão, lembrando, 5.000 homens, os homens tinham as mulheres e mais as crianças, vamos falar aí no mínimo 20.000 pessoas. A galera, eu fico imaginando assim, por exemplo, espanou, foi embora, vazou. Vamos falar assim de 20.000, vamos falar assim, ficou uns 10.000. Aí Jesus está pregando, está anunciando, está falando de Moisés, está falando do pão da vida, e Jesus olha para os discípulos e fala assim: ó, o pessoal está indo embora aí. E o pessoal lá falando assim: olha, Jesus, estão murmurando aí, falando que esse sermão é muito difícil. Aí Jesus fala o seguinte para eles: isto vos escandaliza? Se vocês então tivessem a noção de que eu vou subir para estar com Deus, isso também vos escandaliza? Se eu disser para vocês que eu vou morrer na cruz para salvar a humanidade, isso vos escandaliza? E aí vem Jesus no versículo 63, que eu acho sensacional, ele fala o seguinte: o Espírito é o que vivifica. Vocês querem comida para a carne, na realidade eu estou trazendo comida para o Espírito. Eu quero vivificar a alma de vocês. A carne para nada aproveita. A carne é pó e ao pó voltará. Vocês precisam cuidar da alma, do Espírito. E aqui Jesus é muito contundente: vocês estão preocupados e estão trabalhando por comida física. Eu estou falando de comida, de alimento do reino de Deus. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Só tem vida quem ouve as palavras de Jesus. Só tem vida aqueles que recebem essa vida por meio do sopro de Jesus, através da sua palavra. Porque passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. É isso que Jesus está falando. Só tem vida aqueles que confiam plenamente em mim. E aí Jesus fala o seguinte: olha, eu sei que há muitos descrentes entre vocês. E Jesus, desde o início, sabia quem estaria para trair. Judas estava ali naquele comboio, estava ali naquele grupo. E diz o texto no capítulo 6, versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Olha o que o texto fala. Não fala da multidão, fala agora dos discípulos. Porque se você acompanhar a leitura dos evangelhos, você vai entender que Jesus andava, tinha os 12 com eles, e tinha um grupo chamado dos discípulos, que eram aqueles que acreditavam de fato na mensagem de Jesus, que estava ali naquela terceiro grupo, e depois tinha a multidão. O texto vai dizer que até alguns dos discípulos, algumas das pessoas que acreditaram em Jesus, confiavam no seu discurso, já não andavam com ele, já não estavam mais ouvindo Jesus. E aí Jesus olha e vê aquela debandada, né, aquela grande multidão que foi ficando menor. E aí até os discípulos, aquelas pessoas que já haviam assimilado a verdade, já não estavam juntamente com ele. E aí Jesus olha para os discípulos, para os 12, né? Especificamente o texto vai dizer que é para os 12, e fala o seguinte: porventura quereis vós também retirar-vos? Vocês também querem ir embora? Olha, Jesus faz uma assembleia, né? E fala o seguinte: vocês querem ir embora?
Vocês não estão aguentando o discurso? É pesado? Vocês querem ir embora também? Fica à vontade. Olha, Jesus. Quem quiser ir, pode ir. Se cansou de ouvir, pode ir embora. Só que vai e continua com a alma sedenta. Quem fica, mesmo ouvindo um sermão duro, tem a alma preenchida pela palavra de Deus. E aí Pedro, gente boa, ele é o porta-voz do grupo em tudo, nas coisas ruins e nas coisas boas. Vale a pena lembrar que Pedro também foi o porta-voz do grupo, quando ele falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra, esse discurso maravilhoso, eu vou edificar a minha igreja. Pedro, você também tem palavra de Deus na sua boca. Você não é somente esse impetuoso, esse falastrão, não. Você fala coisas boas. E aqui Pedro, como porta-voz do grupo, eu achei muito, muito lindo isso. Pedro fala o seguinte, Senhor, para quem iremos nós? E aí fui então fazer a lição de casa e tentar entender essa expressão. Senhor, nós só temos o Senhor como opção. Olha que incrível. Em meio à pandemia, alguém vai falar assim, vocês vão procurar refúgio aonde? Nós falaremos o seguinte, em meio à pandemia nós temos um refúgio, nós temos o Senhor Jesus, nós temos essa opção maravilhosa dada por Deus para a nossa salvação, para o nosso preenchimento. Para quem iremos nós em meio à pandemia? Iremos para Jesus. Louvado seja Deus. Senhor, nós encontramos em Ti a razão da vida, é isso que Pedro está dizendo. Para onde nós vamos? Nós vamos buscar na filosofia, nós vamos buscar na sociologia, naquela época ainda não havia essa terminologia, nós vamos buscar na psicologia respostas para a nossa vida, tudo bem que isso pode nos ajudar? Não, mas nós encontramos em Ti, Jesus, a razão da vida, nós encontramos em Ti a razão da nossa existência, nós encontramos em Ti o preenchimento para a nossa vida. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Vale a pena lembrar que Pedro deixou a sua pesca, deixou o seu barco. O texto de Lucas vai dizer para nós que ele tinha uma sociedade com seus irmãos de pesca, ele deixou tudo. Senhor, nós nos sentimos importantes na vida quando nós estamos ouvindo as Tuas palavras. Para quem iremos nós? Em meio à pandemia, nós podemos ter segurança porque nós ouvimos a Tua voz e a Tua voz é segura para nós, nos conduz, o Senhor é nosso pastor. Senhor, somente Tu dá sentido para a vida, porque o Senhor é o dono da vida. Para quem iremos nós? Nós não temos outras opções e nem queremos ter outras opções. A nossa única opção é o Senhor, porque o Senhor é enviado de Deus. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu para trazer segurança para a nossa vida. E somente Tu tens as palavras da vida eterna. Somente o Senhor mostrou o caminho da eternidade. Somente o Senhor alimenta as nossas almas. Somente o Senhor nos conhece bem. Somente o Senhor sonda o nosso coração, somente o Senhor sabe tudo a nosso respeito e mesmo assim continua caminhando conosco. Somente o Senhor é que planta semente da palavra eterna dentro do nosso coração. Somente o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, somente o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, somente o Senhor é de fato o nosso Salvador, é de fato o nosso Senhor, somente o Senhor é o nosso pastor e nós não teremos falta de nada e por isso somente o Senhor tem palavras de vida eterna. É interessante que naquele contexto, no início do primeiro século, havia muitos falsos cristos que traziam muitas propagandas, muitas palavras. Os historiadores vão dizer para nós que havia muitas pessoas eloquentes que falavam que eram Cristo, tinha muitas e muitas palavras. Mas Pedro olha para Jesus, aponta para Jesus e fala assim, para quem iremos nós, Jesus? Somente Tu és as palavras da vida eterna. Somente Tu tens as palavras de vida eterna. Somente o Senhor é o caminho que nos leva a Deus. Somente o Senhor é capaz de ir até a cruz e vencer a morte. Somente o Senhor é capaz de ressignificar as palavras de Moisés. Somente o Senhor é que tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor é que pode nos dar vida. Somente o Senhor é que pode nos tirar das garras de Satanás. Somente o Senhor é que pode alimentar a nossa alma. Somente o Senhor. Para quem iremos nós? O Senhor é a nossa opção. E é a expressão muito maravilhosa, estou caminhando para o final, quando Pedro fala o seguinte, e nós, verso 69, e nós temos crido e conhecido.
E Pedro aqui declara sua fé em alto e bom tom. Pedro defende que Jesus é a solução para a sua alma, para a nossa alma, e Jesus é o supremo pastor. Ele, em outras palavras, fala assim: nós temos crido, nós confiamos no Senhor, nós cremos que tudo aquilo que sai da tua boca é a palavra de Deus, nós temos crido e conhecido. A minha fé está na minha confiança, porque eu conheço o Senhor, estou caminhando com o Senhor, e ele creu nas palavras eternas de Jesus, porque na realidade essas palavras trouxe alento para a sua própria alma. Ele ouviu a respeito de Jesus e ele creu. E agora ele está falando o seguinte: nós temos crido e conhecido. Nós conhecemos pela convivência e nós cremos pelas palavras. E por isso é interessante que nós somos chamados a crer em Jesus, confiar em Jesus e caminhar com Jesus. E ainda Pedro fala assim: nós temos conhecido que tu és o Santo de Deus. E Santo de Deus era um título messiânico que era usado para a expectativa de Jesus, o Messias de Deus. Jesus, tu és o Filho de Deus. Jesus, tu és o Santo de Deus. Aquele que é santo, o Deus Santo, enviou a Jesus, que é o Santo de Deus, e declarar que Jesus é o Santo de Deus. Em outras palavras, Pedro está falando assim: tu és aquele que vai promovendo em nós a santidade, e por isso nós não queremos outro Senhor, outro Salvador que não seja tu, ó Jesus. Tu és exclusivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Santo de Deus, e para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Então, diante das motivações da multidão, Jesus corrige, exorta. É claro que o sermão dele é extremamente duro, mas ele nos convoca para essa urgência de significado na nossa vida. Somente tu tens as palavras de vida eterna. E essa pergunta que eu queria deixar à igreja: para quem iremos nós? Nós iremos a Jesus, o nosso pastor, aquele que nos conduz com palavras eternas, que nos conduz em meio à revelação de Deus. Nós iremos a Jesus, confiaremos a Jesus e depositaremos a nossa vida em Jesus, porque Ele é o Santo de Deus. E eu quero que você fale comigo, como Pedro. E nós, povo de Deus, temos crido, cremos em Jesus. E nós temos conhecido. E a minha oração é essa: que em meio a essa pandemia você conheça mais de Jesus. E tenha essa segurança. Somente tu tens palavras de vida eterna. Que Deus nos abençoe.